Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar sobre os diagramas de sequência do sistema. O diagrama de sequência é mais um dos diagramas que existem na coleção de diagramas da UML. E nessa aula, nesse ciclo, nós vamos falar sobre o diagrama de sequência do sistema. Foi deixado para vocês lá no Moodle alguns vídeos que mostravam como fazia o diagrama de sequência, mas de uma maneira mais técnica, né? Nesse vídeo, nessa videoaula, nós vamos ver como usar o diagrama de sequência do sistema dentro daquele ciclo de desenvolvimento de software que nós já vimos desde o primeiro ciclo, né? Aqui nós temos o processo de desenvolvimento de software até agora, né? Nós estudamos a visão geral do sistema e no ciclo que estudamos a visão geral do sistema, nós vimos a parte da visão textual, né, que é um texto que descreve de maneira genérica, de maneira bem geral, de maneira bem de alto nível o sistema, e como transformar essa visão geral do sistema em diagrama de atividades e diagrama de máquina de estados, que são dois diagramas que auxiliam na compreensão e na análise da visão geral do sistema, dos processos de negócio de maneira bem geral, né? Percebam que a gente tem alguns quadradinhos de laranja, outros quadradinhos de azul. Esses quadradinhos de laranja, eles são da fase de concepção. Então, a visão geral do sistema, esses três artefatos aí, que são gerados na visão geral do sistema, eles fazem parte da fase de concepção. Entre a visão geral do sistema e o que a gente vai estudar hoje, que são os eventos e respostas do sistema, onde a gente vai estudar os diagramas de sequência do sistema, aqui no canto direito do slide, né? Há algumas fases em que nós não vamos abordar tão profundamente, que é a fase da elicitação de requisitos e a fase dos casos de uso. Nós não vamos abordar porque esses dois assuntos são assuntos de outras disciplinas, que vocês já tiveram, provavelmente, né? E existe uma disciplina de requisitos, né, de gerência de requisitos, e nessa disciplina de gerência de requisitos também se estuda os casos de uso. Na disciplina de gerência de requisitos, se aprende a criar o documento de requisitos a partir dos requisitos funcionais e não funcionais. Vocês devem se recordar dessa nomenclatura, imagino eu. E a partir dos requisitos funcionais e não funcionais, criam-se os casos de uso. A primeira fase de criação de casos de uso é fazer o diagrama de casos de uso, que também é o que a gente chama de casos de uso de alto nível. E aí a gente tem o final da nossa fase essa etapa de concepção, né, que os quadradinhos laranjados acabam aqui no diagrama de casos de uso. Partindo do diagrama de casos de uso, nós vamos para a fase de elaboração, onde nós pegamos esse diagrama de casos de uso e criamos especificação de casos de uso, ou seja, expandimos aquele desenho do caso de uso, né, que é com o boneco palito e as elipses, e transformamos cada uma daquelas elipses, que são os casos de uso, em especificações de casos de uso, ou seja, textos descritivos, expandindo e detalhando como cada caso de uso ele vai acontecer na prática, né? E a partir da especificação de casos de uso, então se cria os diagramas de sequência do sistema, que é o assunto da nossa aula de hoje. Eu trouxe esse slide porque é importante vocês terem em mente que o diagrama de sequência de sistema ele não é feito de maneira isolada, né? Você não faz ele do nada. Você tem como entrada no processo de criação dos diagramas de sequência do sistema a especificação de casos de uso. Então você depende de ter criado a especificação de casos de uso para conseguir criar os diagramas de sequência do sistema. Só para relembrar vocês como que seria um caso de uso expandido, né? A gente tem aquele caso de uso, né, do diagrama com os bonecos palitos e as elipses, e a partir daquele diagrama nós fazemos os casos de uso expandido, criamos textos que detalham como cada uma daquelas elipses, que são os casos de uso, elas vão acontecer. Aqui tem um exemplo de caso de uso de compra de livros, né? Percebam que aqui a gente tem um caráter sequencial, né? Vocês devem estar vendo aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 passos. E alternadamente nós temos uma indicação de in, que é a indicação de entrada, e uma indicação de out, que é a indicação de saída. A indicação in, ela mostra que nesse passo há um fluxo de informação do ator
para o sistema. Nesse caso aqui, o ator é o comprador e, por exemplo, no passo 1 aqui, o comprador informa sua identificação. A informação da identificação sai do comprador para entrar no sistema. Na indicação out, é um fluxo reverso. A informação sai do sistema para o ator. Nesse caso aqui, ó, no passo 2, nós temos o sistema, informa os livros disponíveis para venda, título, capa e preço. É uma informação que sai do sistema para o ator. Então, esse fluxo ele vai se alternando, geralmente ele vai se alternando entre in e out, em um fluxo interativo, que o ator ele entra em contato com o sistema, ele faz alguma coisa no sistema, fornece alguma informação e o sistema devolve alguma resposta, né? Geralmente acontece dessa maneira, né? Nessa aula, então, nós vamos aprender, a partir desses casos de uso expandido, né, dessa especificação de casos de uso, a transformar eles em diagramas de sequência. É o objetivo dessa nossa aula.